Olá meninas, nesse vídeo eu vou ensinar a como montar a bairro, que é uma carteira que tem 3 repartições: um bolso com a aba, atrás um bolso com zíper e na parte de cima também um bolso com zíper. Quero que vocês separem agora caneta e papel para anotar as medidas e começar a costurar. Volto Então já, vamos hein? anotar, meninas. Aba, tecido externo, forro e manta, uma vez de cada, 9,5 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Fundo do bolso da aba, 15 centímetros de altura, 18,5 de largura. Acabamentos, 3,5 de altura por 18,5 de largura, 2 vezes, porque aqui tem outro. Bolso da aba, 12 centímetros e meio de altura por 30 de largura, uma vez tecido externo, uma vez forro. Bolso com zíper, tecido externo e forro, uma vez de cada, 12 centímetros de altura por 18,5 de largura. Fundo, uma vez, 13,5 de altura por 18,5 de largura. Esse acabamento aqui, 5 centímetros de altura por 18,5 de largura. 2 zippers com 25 centímetros, 2 cursores, um conjunto de imantado, manta e forro. A medida final deve ficar em torno de 18,5 por 34, forro e manta. Eu aconselho a vocês a só cortarem esse forro e a manta após o término da primeira etapa, para confirmar se a medida ficou exata. Agora, vamos começar a costurar a aba. Então, você vai pegar a parte externa, mais a manta é R1, então você pode passar para grudar, e o forro. Direito com direito, você vai riscar somente nos cantinhos superiores, arredondando. Você vai costurar daqui até aqui, deixando margem de costura. Você vai trabalhar com a margem da sapatilha. Essa parte depois vai ser cortada. Sempre que eu começar a costurar, eu vou segurar a linha, vou manter aqui, ó, a lateral da sapatilha na direção do tecido. A aba foi costurada. Em toda a parte curva, eu dei alguns piques. Esse pique ele parou antes da costura. Depois disso, eu vou desvirar e pespontar. Quando eu for pespontar, eu posso manter a agulha mais próxima ao final do tecido
ou posso manter margem da sapatilha. Eu prefiro manter margem da sapatilha, então eu posiciono a lateral da sapatilha na mesma direção aqui do tecido. Seguro a linha, vou dar aqui no início um retrocesso. No final também um retrocesso. Esse é o tecido externo, esse é o forro. No forro, eu vou marcar o meio e posicionar o imantado. Então, eu dobro. Como eu não posso dar pique aqui em cima, eu marco com um alfinete. Esse é o meio. Posiciono aqui o metal que vem com o imantado a meio centímetro da costura. Risquei. Eu já preparo um pedacinho de manta que tem a mesma marcação que eu fiz aqui. Com o desmanchador, eu vou dar um corte nesse risco. Eu enfio o desmanchador aqui e saio aqui, que assim você tem a segurança do corte não ficar maior do que você riscou. Vou trabalhar primeiro com a fêmea, que é a parte que tem o imantado. Eu gosto sempre de amassar essa parte do imantado para fora, que assim dá uma maior estabilidade ao imantado. Então, a aba já está pronta. Agora, eu vou fazer a parte de baixo do bolso. Essa parte aqui, ó, que tem 12 por 30. Eu já coloquei aqui o tecido de frente, um com o outro, direito com direito. E vou passar uma costura somente aqui em cima, na margem da sapatilha. Sempre que você for fazer uma costura, eu sempre vou lembrar, talvez eu esqueça de falar, mas se você observar, eu mantenho o dedo aqui segurando a linha. E no início e no final da costura eu costumo dar retrocesso. E lembrando, margem da sapatilha. Depois de ter cortado, eu vou marcar o meio aqui embaixo. Dei um pique. Vou passar para o processo de montagem da aba, o acabamento de 3,5 e o fundo do bolso, que é onde eu vou usar essa parte que eu acabei de fazer. Nessa parte do fundo, eu vou marcar o meio em cima e embaixo, eu vou dar um pique. Em cima. E embaixo. Marco também o meio da aba.
Desse lado eu já posso dar um pique. Vou posicionar assim, ó, com o imantado encostando aqui no tecido. Sobre essa parte aqui, eu vou colocar o acabamento. Ele tem a mesma medida do fundo do bolso. O fundo do bolso, relembrando, ele tem 15 por 18,5. O acabamento tem 3,5 por 18,5. Vou alfinetar e costurar os três juntos. Depois que eu costurei, eu vou levantar somente esse acabamento e vou passar um pesponto bem delicado aqui, bem na pontinha. Observa que essa costura é uma costura bem delicada. Eu já alfinetei e vou passar a costura. Pespontado bem fininho. Aqui eu já havia marcado o meio. Vou levantar a aba e vou posicionar o meio do bolso que eu já tinha marcado também aqui, junto com esse. Vou alfinetar. Eu vou passar uma costura bem fininha aqui, poderia até ser um zigue-zague, mas eu prefiro uma costura fininha. Já fiz a costura, ela é bem delicada, como vocês podem ver. Vou tirar os alfinetes. Continuo com o alfinete aqui, porque aqui na parte de baixo eu não costurei ainda. Eu tenho que deixar aberto, porque eu tenho que colocar ainda a outra parte do imantado, que é para fazer o par com esse. Nesse momento, eu vou distribuir essa sobra, de maneira que fique na mesma direção da aba. Então, eu vou dobrar. Ficou na mesma direção da aba, tá vendo? Se eu descer aqui a aba, fica o bolso. Essa parte da dobra, eu vou passar uma costura bem na pontinha desse lado. E também vou passar aqui dentro, nessa dobra, ó, observa. Quando eu faço isso aqui, ó, a prega, eu tenho uma dobra aqui dentro e tenho outra dobra aqui fora. Eu vou passar uma costura aqui dentro, em toda essa prega, e vou passar aqui fora também. Vou fazer isso nos dois lados. Fiz as costuras de fora, agora, para que eu possa fazer as de dentro, eu vou segurar aqui, ó, eu alfineto aqui para ter já uma referência. Faço isso também no outro lado. E para conseguir costurar, eu vou ter que desvirar, né? Eu vou desvirar, pegar essa parte aqui de dentro e passar uma costura.
Ó. Também fininha. A costura já foi feita. Dentro e fora. Agora eu vou posicionar a outra parte do imantado. Eu desço a aba, levanto só o imantado, posiciono o metal próximo e vou riscar com lápis. Na hora de furar, eu tiro esse alfinete aqui, ó, eu deixei aberto para isso. E vou enfiar a mão para proteger, porque eu não quero cortar o forro junto. E vou colocar o imantado aqui. Pedacinho de manta. Não pode esquecer. Senão seu tecido vai rasgar logo. Vou alfinetar de novo, só que dessa vez eu vou colocar a cabeça do alfinete para fora, porque eu vou costurar o acabamento que tem 5 por 18,5. Posiciono de frente e vou passar uma costura margem da sapatilha e não pesponto. Vai ficar desse jeito. Costurei, não pespontei. Essa parte eu vou deixar um pouco de lado para poder montar o outro lado na nécessaire, que é essa parte aqui com zíper. Para essa etapa do bolso com zíper, eu preciso usar 2 vezes 12 por 18,5, um externo e um forro e o zíper. O zíper, ele vai de frente com o externo e o forro por cima do zíper de frente aqui com o tecido. Você vai alfinetar pelas costas do externo, mantendo os tecidos aqui, ó, na mesma direção. Aqui em cima, todo mundo nivelado. E aqui também na lateral, eles têm a mesma medida, então tem que dar certo no final. Eu vou alfinetar. Alfinetei e vou demonstrar como eu quero. Quando você for costurar o bolso com zíper, a sapatilha ela encosta no zíper, bem ao lado. A agulha eu trago para a esquerda e vou mantendo, sentindo o zíper, eu mantenho a sapatilha encostada no zíper. Observa o jeito que eu alfineto. O alfinete ele entra antes desse nylon e sai depois. E na horizontal, a sapatilha passa sobre os alfinetes. Pode acontecer de quebrar a agulha, mas é muito difícil. Depois de costurado, você vai desvirar e vai alfinetar. Alfinetei. Passei uma costura aqui, ó, fininha. A próxima etapa
entra o acabamento na parte superior do zíper. Esse acabamento ele tem 3,5 por 18,5. Posiciona, vai fazer o mesmo que você fez nessa parte no momento da costura. Sapatilha encostada no zíper, agulha para a esquerda, costura, porém você não vai pespontar ainda. Não pespontei. Agora eu vou juntar com a parte que eu já preparei do bolso com a aba. Só que antes eu tenho que colocar o fundo desse bolso, que é essa parte aqui de 13,5 por 18,5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar por baixo e vou costurar junto com essa parte. Então, só para você entender. O bolso com a aba, o bolso com o zíper e o fundo. Eu vou passar uma costura fixando os três. Alfinetei antes, passei a costura na margem da sapatilha. O fundo do bolso, o bolso com zíper, ficaram presos assim. Esse fundo do zíper, ele só vem até aqui o final do zíper mesmo. Ele não vem até essa parte aqui em cima, porque quando eu pespontar essa parte do zíper, essa parte superior aqui, eu vou fixar ele aqui atrás. Ele vai ficar preso somente até onde é necessário. Eu não preciso que esse tecido venha até aqui em cima. Esse conjunto pronto, é o momento de você colocar o zíper. O zíper não, o cursor. Eu gostaria que vocês observassem que durante todo o trabalho, eu não deixo as linhas penduradas, eu já vou cortando as linhas, né? Isso facilita você, o trabalho sai mais caprichado e até mais fácil, porque aí você não fica se enrolando com a própria linha. Nos nossos vídeos no canal, você tem também como colocar o cursor no zíper. Então, se você ainda tem alguma dúvida, assista esse vídeo. Eu sempre coloco para pessoas destras o zíper da direita para a esquerda. As canhotas podem trabalhar da esquerda para a direita. Coloquei o cursor, vou preparar com a parte da manta. O forro do bolso do zíper tá aqui, eu seguro para ele não ficar fora e vou posicionar o conjunto sobre a manta que eu cortei com 34 centímetros. Poderia ter cortado com 18, mas eu deixei um pouquinho maior, cortei com 20. No início do vídeo, eu falo que a manta, ela tem 18,5 por 34. Vou esticar aqui o forro do bolso, que é para ele não ficar fora, e vou alfinetar essa parte aqui. Vou alfinetar essa parte, vou pespontar aqui no zíper, só na parte superior. Pesponto aqui ao lado desse acabamento e posso também pespontar agora aqui. E não antes, como eu coloquei a aba. Que assim eu vou estar fixando essa parte na manta. Já costurei, fiz o pesponto em todos os lugares. Você pode observar pelo lado da manta que foi justamente para fixar a manta. Já troquei também a posição dos alfinetes.
Eu cortei o excesso de manta, posicionei os alfinetes porque agora eu vou passar o zigue-zague. E o zigue-zague eu vou dar uma dica para vocês de usar como um acabamento, né? Como ele pode ajudar no acabamento. Eu quero que vocês posicionem o tecido, a agulha ela vai estar embaixo. Então, o tecido ele vai encostar na agulha. Assim, a metade da sapatilha fica sobre o tecido e a metade fora. Eu vou regular o meu zigue-zague de médio para grande e vou usar o ponto 3 no tamanho do ponto. E vou passar o meu zigue-zague em toda a volta, pegando dentro e fora. A agulha pega fora do tecido, a agulha pega dentro do tecido. É como se eu estivesse chuleando. Isso serve também para acabamentos internos. Eu não quero que o zigue-zague pegue sobre o tecido, porque se eu estiver trabalhando em polegada, esse zigue-zague ele pode aparecer do meu lado direito. Então eu quero sempre que eu pedir para você passar um zigue-zague fixando manta, eu gostaria que você fizesse dessa maneira. Vou finalizar toda a volta. Zigue-zague pronto, toda a volta. A próxima etapa agora é o fechamento. Eu vou pegar o outro zíper, coloco de frente com o externo. Posso começar por qualquer lado. E vou posicionar o forro, alfinetando pelo lado da manta. Dessa maneira. Eu alfinetei e já passei uma costura, ó. Vocês já sabem como passar essa costura, é igual ao anterior. Vou tirar os alfinetes. Desviro. Vou alfinetar e pespontar nessa parte aqui, próximo ao zíper. Pespontei. Agora, eu vou juntar essa ponta com esse lado do zíper. E o forro vai ser dobrado no outro lado. Então, eu vou ficar com o forro e a parte externa preso aqui, ó, no zíper. Vou alfinetar e costurar. Dessa maneira. Alfinetei e já passei a costura. Agulha pro lado esquerdo. Cuidado para alternando entre costurar e pespontar, para você não acabar esquecendo e fazendo tudo com a costura ou no lado esquerdo ou no meio. Para pespontar o lado de cá do zíper, que acabou de ser costurado, eu tenho que separar o zíper. Vou separar o zíper, vai ficar aberta, alfinetar e pespontar. Alfinetei e pespontei. Agora eu vou colocar o cursor. Como eu vou determinar que a frente da minha bolsa é essa, eu vou entrar com o zíper da direita para a esquerda, de frente para essa daqui.
Vou desvirar para poder alfinetar e iniciar a finalização. Já tá chegando ao fim. Eu desvirei o zíper, ele vira, eu dobro o zíper na direção da manta. Vou colocar um alfinete aqui. Faço a mesma coisa do outro lado. Só esse alfinete eu coloco com a cabeça para fora. Agora, esse lado todo nós vamos costurar com retrocesso no início e no fim. E esse nós vamos costurar 1 centímetro, retrocesso, aqui retrocesso e costurar até o final com retrocesso. Dessa maneira. Esse lado foi todo costurado, retrocesso no final, retrocesso no início, retrocesso, costurei até aqui, retrocesso. Deixei uma abertura e fiz o retrocesso aqui. Vou desvirar por essa abertura. Antes de desvirar, vou cortar o excesso de zíper e os cantinhos. Deixa eu dar uma outra dica para vocês. Tesoura, você tem que ter uma para manta e zíper, tá? A mesma que você corta a manta vai ser que você vai cortar o zíper. Tecido é só tecido. Você tem que ter uma tesoura amolada própria para o tecido. Porque a manta ela cega, o zíper cega. Então, se você tem uma tesoura de boa qualidade, nada de cortar manta e zíper com a sua tesoura. Antes de desvirar aqui pela abertura, eu vou visualizar aqui, ó, meu cursor, enfio o dedo e vou separar. Eu abro o zíper antes de desvirar. Eu pego aqui essa pontinha da manta, enfio ela assim pra dentro, ó, e pego essa pontinha aqui. E aí vou arrumando. Eu não tiro tudo de uma vez não, ó. Você vai arrumando, fica mais fácil de você desvirar do que tentar tirar tudo ao mesmo tempo de dentro do seu trabalho, né? Seja a bolsa, carteira. Desvirou. Agora aqui por essa abertura do forro, eu pego a tesoura e vou lá na pontinha e vou ajeitando os cantinhos. Quando você estiver alfinetando, na hora de fazer o fechamento, deixa eu parar um pouquinho aqui para mostrar esse detalhe que é importante. Quando você estiver aqui nessa etapa alfinetando, essa costura aqui desse acabamento que ficou embaixo, você vai encontra essa costura e alfineta ela aqui, para quando você desvirar a sua bolsa, na lateral, a costura ficar bonita assim, ó, certinha. Isso é importante. Aqui em cima eu coloco o forro para dentro. E aqui, próximo ao zíper, verifico se não tem mais nenhum alfinete. Eu vou empurrar. Eu empurro com a tesoura aqui, ó, o tecido.
essa abertura que ficou no forro, eu vou costurar à mão ou a máquina. Se for a máquina, você deve usar linha na mesma cor do tecido. A mão, é claro, também. Então, finalizamos a nossa bolsa. Um lado com aba, um lado com zíper e mais uma repartição. Bem, meninas, superior. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu sempre espero que vocês gostem. Aguardo críticas, sugestões e quem sabe até elogios, hein? Até a próxima, com mais algumas novidades para vocês. Tchau!